Martin, queria entender o seguinte, nós estamos falando de gene, né? Óbvio que a gente vai pensar primeiro no ser humano, mas isso tem impacto em planta, Qualquer organismo. Isso tem impacto em animais. Qualquer organismo. Hoje a gente tem, então, bactérias, vermes, plantas, vários mamíferos e vários outros animais, tudo já é ditado. Mas vamos pegar alguns exemplos aqui. Por que eu faria algo no inseto? Por exemplo, para esse inseto não transmitir mais doença? Ou para o inseto não conseguir nem se procriar, por exemplo, né? Então são maneiras diferentes. E aí você pode editar o gene lá qualquer e desligar. Tá, mas aí acho que tem um conceito que a gente não falou que acho que é importante. Se você... Antes eu quero fazer uma pergunta muito básica, tá? Vamos supor que você quer mudar um gene meu. Como é que você faz? Você vai aplicar uma injeção em mim? Depende de onde que esse gene é importante. Mas o que é? Mas pode ser o que? Uma injeção, uma pílula, pode ser uma água? Pois depende. Então, aí depende. Por exemplo, vamos falar aqui, eu quero mudar um gene seu do coração. Não, eu quero brilhar no escuro. E aí você tem, se eu fizer você brilhar no escuro no coração, isso não vai aparecer. Não, eu quero uma parte específica, que eu não vou falar aqui. Exatamente. Então você pode, é uma pele qualquer. Isso. Você vai ter que ir na pele, aí você pode usar um vírus que bote esse Então, mas aí eu tenho que aplicar na pele. Na pele. Com uma injeção. Depende, se você tiver um vírus... Não tem... Você pode ter vírus que, por exemplo, o vírus do HPV, alguns vírus transmitem sem injeção, certo? Pela pele. Entendi. Outros então você pode respiratórios. um sprayzinho que você joga. Poderia ser um spray, poderia ser uma microinjeção, se você depende da camada da pele. Agora, se eu quiser botar isso no teu cérebro, eu tenho que... Você vai ter que, de alguma maneira, introduzir uma injeção, alguma broca, alguma coisa. E a gente tem já os primeiros resultados de CRISPR em humanos, feitos assim, do jeito que você está perguntando, para tratar a doença. E são super incríveis os resultados. Eu vou querer falar bastante disso. A gente vai chegar lá, disso. mas é isso. Então dá para fazer. Então, beleza. Agora, vamos lá. Aí a outra pergunta que eu ia fazer. Se você aplicar essa mudança em mim, e eu engravidar a minha mulher de novo, isso não vai passar para minha filha ou para o meu filho. Por isso que eu estava te perguntando onde é que está esse gene que você quer mudar. Porque lembra que todas as células nossas têm o mesmo conjunto de genes. Mas eles não são expressos em todos os tecidos. Todos eles, certo? Isso é o que faz, inclusive, um tecido ser diferente do outro. Então, por exemplo, se eu tenho um problema seu na pele, eu não preciso corrigir o teu tecido cardíaco, por exemplo. Uhum. Então eu vou tentar ir nesse lugar. E para fazer uma edição de CRISPR in vivo, um dos pré-requisitos hoje é que isso não ocorra nos teus tecidos. Pré-requisito ético. Ou seja, não é técnico. Não é técnico, inclusive às vezes até pode tecnicamente acontecer, embora você não queira eticamente, certo? Então essa é uma das coisas que tem que ser demonstradas. Tá. Mas então, se eu for nos teus tecidos que não são os teus tecidos que a gente chama de germinativos, que são capazes de levar você a procriar, não é levado. Mas se eu der de uma maneira sistêmica, que a gente chama, no organismo inteiro, e puder acabar indo parar nos teus gametas aí, ou, no caso da tua mulher, nos gametas dela, pode ser que a tua prole aí venha com a edição. Entendi. Certo? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Apesar de ser uma proteína, esse mecanismo é similar a um vírus. A minha dúvida é o seguinte: se você aplicar uma mudança genética em mim, isso corre o risco de passar para minha mulher numa transmissão sexual, alguma coisa assim? Se você usar um mecanismo infeccioso, pode. Tá. Dependendo aí de que contato você tem. Então vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quiser mudar talvez o teu tecido cardíaco, eu posso ir lá com um catéter e injetar diretamente. Mas se eu quiser fazer uma coisa sistêmica, ou seja, todos os teus tecidos, eu vou botar alguma maneira de fazer essa entrega. Se isso for viral, for um vírus que infecta, você eventualmente vai acabar excretando, liberando parte desses vírus. Uma saliva ou qualquer outra excreção. Aí depende de que contato você tem. Em geral vai ser saliva, fezes, urina, etc. Talvez no sêmen, é uma possibilidade, dependendo da distribuição. Porra, Martim, mas isso então é muito mais delicado, não vou falar perigoso, porque toda a tecnologia tem o bom e o ruim, mas assim, isso é muito mais complexo e delicado do que eu imaginava. Pode ser. Na verdade, isso é uma questão que já é feita do ponto de vista de terapia gênica, não com CRISPR, mas de vírus que mudam teus genes para curar. E aí você tem que fazer um período ali mínimo, controlado,
da pessoa ficar um pouco isolada para enquanto estiver liberando, né, o vírus com a carga que possa infectar alguém. Acho que a gente está agora bem familiarizado com essas situações por causa do Covid, todo mundo se isola. Infelizmente. Então essa é um pouco a lógica, né, e acontece do mesmo jeito. Vírus de verdade são, em geral, até muito mais perigosos do que um CRISPR desse, porque eles são capazes de, com pouquíssimas partículas, replicar e fazer uma infecção em você. Esse tipo de situação não, ela está desenhada para entrar em uma célula e morrer ali dentro. Ela não vai gerar outro vírus e replicar. E nem ter uma mutação. E a princípio nem tem uma mutação, mas o próprio CRISPR ele está desenhado para fazer mutação, mas naquela região específica. Entendi. Que também é diferente de outros vírus que entram no DNA de maneira aleatória e podem acabar entrando numa região um gene que leve a câncer ou etc. Esse risco existe no CRISPR, mas é muito, muito minimizado, que entra um pouco na pergunta que você tinha feito. O que é um CRISPR melhor ou pior? O melhor é o que vai fazer com muita eficiência a edição naquela região bem específica e não em outra. Né? Que seja teleguiado exatamente para a sequência que você quer. Legal. Tá? Então, e aí tem muito trabalho de base para você desenhar a sequência e mostrar que ela não liga em regiões espúrias, digamos assim, que não deveria, né? Legal. Bom, queria aproveitar, antes do Mandíbula me mandar alguma pergunta aí, agradecer a Accenture que está patrocinando a gente, né? Uma empresa global de serviços, líder em soluções de digital, nuvem e segurança, né? Os caras têm um monte de coisa, consultoria, estratégia, interatividade, né? Interactive, enfim, tem operações, tem um monte de coisa legal. Mandíbula, eu vou querer falar de riscos agora, que a gente já entrou nessa história, mas manda uma pergunta pra gente já. Tem duas perguntinhas aqui. Uma é minha, eu queria fazer rapidinho, aproveitando. Vamos ver se é boa, hein? Quando você falou de aplicar esse gene a partir de um vírus, o corpo não pode criar um anticorpo para destruir esse vírus, combater esse vírus, antes dele chegar a entrar na célula, por exemplo? Perfeito. Muito boa pergunta, mano. Eu tô vendo que o cara é bom de biologia. Ele falou que não era, tá mas melhorando. Ele é bom, pô. Existem duas situações. Então, quando você vai fazer um tratamento e esse vírus nunca foi visto pelo organismo, em geral não vai dar tempo de você fazer o anticorpo, porque quando você fizer, o vírus já fez a entrega do gene que já tinha que fazer. Mas existem alguns vírus que a gente usa para fazer essa entrega, como os vírus adeno-associados, etc., para os quais eventualmente a gente tem anticorpos. Então você vai ter que testar esse paciente primeiro para ver se ele não tem anticorpos que neutralizem esse vírus. Porque se ele tiver, esse vírus vai ser neutralizado e não vai infectar. Né? Vide a Covid aí, que a gente agora está né? Estamos todos bem familiarizados com esses mecanismos. Então você está corretíssimo. Se a gente for escolher, por exemplo, para o AAV, que é esse tipo de vírus, você tem vários sorotipos, tipos diferentes, você tem que ver se o paciente não tem anticorpo que possa neutralizar antes de você fazer. E se você tiver que reinjetar, porque às vezes você faz uma edição, vamos supor, para tratar o olho, às vezes você faz num olho e depois no outro, eventualmente entre uma e outra injeção você desenvolveu. Aí sim, você desenvolveu o vírus e a segunda você vai neutralizar. Então talvez você faça um com um tipo do vírus e a segunda com o segundo tipo para fugir. Né? Seria como as variantes do SARS-CoV-2 aí, da Covid, que driblam o sistema imune aqui, você dribla trocando o tipo de vírus. Mas está corretíssimo o teu raciocínio e isso, se não for bem estudado, acontece. Né? Vamos falar de risco? Eu estou mexendo num gene. Me explica uma coisa. Quando eu mexo num lugar, é possível que de repente tenha efeito em outros? O corpo pode ter esse tipo de... Não sei se nem se chama reação, mas esse tipo de predisposição a uma mudança encadear outra mudança ou não? O corpo é uma rede de interação de proteínas, né? E de outras moléculas também. Açúcares. Então, claro, quando você mexe num, sempre pode alterar outras coisas, né? Como é que a gente faz isso? Em geral, quando você for fazer uma terapia com CRISPR, ela foi testada e validada em modelos pré-clínicos. Ou seja, para a maioria das doenças que a gente vai abordar, existem modelos de camundongo, em geral, que tem essa mesma mutação e tem essa mesma manifestação clínica o mais próximo possível. E é nesse contexto que eu vou tentar fazer a mesma terapia, o CRISPR, mexer o gene e ver o que acontece. Se alguma coisa catastrófica acontecer ali, você já sabe que não dá para fazer a mesma intervenção no organismo. Repare que, se a gente está falando de um indivíduo que tem uma doença genética, o contraponto normal, né, não doente seriam todos os outros indivíduos que têm a cópia normal do gene não mutada. Então a gente sabe o que é a versão não mutada.
Mas alguns organismos se desenvolveram com essa mutação e quando você mexe, ele desacomoda a parte dessas interações e tal. Então tem que dar uma olhada como é que isso acontece, tá? Mas em geral é isso, você resolve essa questão simulando nos modelos que a gente chama de pré-clínicos, né? Nos modelos não humanos. E ali você consegue pegar a maioria desses problemas. Entendi. Se ocorrerem, né?